A paz do Senhor, irmãos. Fui convidado pela Regiane para falar aos adolescentes sobre o momento atual que a gente está passando, sobre a pandemia, né? E dar uma palavra de conforto. Bom, a palavra que eu quero falar para os irmãos, né? Está na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz o seguinte: sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia, se a gente for analisar ela com cuidado, a gente vai ver um monte de decisões que pareciam tolas, simples. Porém, no final de tudo, a gente viu que essas coisas, decisões ruins, contribuíram para o bem, contribuíram para o plano de Deus. Como, por exemplo, eu posso citar o exemplo de Noemi e Ruth. Noemi foi uma mulher que perdeu tudo, né? E dispensou as duas noras. Uma foi, porém a outra ficou com Noemi, né? Que foi a Ruth. Ficou com ela e ela não tinha nada. Porém, no final, Deus abençoou, honrou aquela decisão, ou seja, cooperou para o bem. E a gente sabe, se a gente for ler a genealogia de Israel, que Ruth foi bisavó do maior rei de Israel, que foi o rei Davi. Então, ou seja, uma decisão ruim cooperou para o bem no final das contas. E não é diferente hoje em dia. Hoje em dia a gente está nesse estado de calamidade, de pandemia do coronavírus. A gente vê várias mortes, várias pessoas morrendo, sofrendo. Só que aí tem que lembrar que nosso Deus está com nós. E que se a gente ama a Deus, isso tudo vai cooperar para o bem. Como por exemplo, você se pergunta o que pode ter de bom nesse estágio de pandemia. Como por exemplo, muitos pais que viviam trabalhando, que viviam estudando, agora tem um momento de conhecer os filhos, de ficar mais com a família. Esses são um dos exemplos. Como por exemplo, você colocou no seu coração que queria aprender mais a palavra, que queria aprender a tocar, queria desbravar o seu talento. Mas só que por você não tinha tempo com os estudos, não tinha tempo trabalhando talvez. Agora, com esse estado que você está em casa, você pode se dedicar mais à palavra, você pode, se você quer se tornar um pregador, agora você tem mais tempo de orar, tem mais tempo de estudar a palavra, quer se tornar um tocador, agora tem mais tempo de estudar o instrumento, estudar a música. Então, ou seja, no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou citar só mais uma história para finalizar. Como por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem, porém a gente tem que querer, a gente tem que acreditar. Vou citar só o exemplo de Judas Iscariotes, que está relatado lá em Mateus 26 e Mateus 27. Judas foi um discípulo de Jesus, todo mundo aqui sabe, que traiu Jesus. Porém, isso tudo funcionou para o bem, porque se Judas não tivesse traído Jesus, Jesus não morreria na cruz e nós não estaríamos aqui para contar essa história. Então, essa decisão, mesmo sendo horrível, traição, ela cooperou para o bem. Só que Judas não amou a Deus de verdade, não amou que Jesus poderia perdoar ele. E o que aconteceu? Ele se matou. Então muitos cristãos, muitos crentes estão nesse estado, estão entrando em pânico, desespero, começando a fazer loucuras por aí, não amando a Deus, não tendo uma esperança que Deus pode ajudar essa pessoa, não pode usar isso para ter um futuro de sucesso. Então essa é a mensagem que eu deixo para os adolescentes e termino dizendo assim: se Deus agindo Deus, quem impedirá? Tchau, irmãos.